Fala rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Vinícius Penido e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre 5 decisões que eu tomei na minha vida pessoal, na minha vida profissional e que me fizeram ficar milionário aos 18 anos. E o melhor do que isso, tá? Aos 21 anos eu ter consolidado o meu negócio, feito alguns múltiplos milhões, ter formado a minha família, e eu vou explicar tudo isso, todos os alicerces da minha vida pessoal e profissional que me ajudaram a construir o que eu construí hoje, de trocar essa ideia aqui com vocês. Hoje é sábado, estou aqui no Rio de Janeiro, ali ó, Cidade das Artes. Isso aqui é uma obra, custou mais de 200, 300 milhões de reais, feita pelo prefeito César Maia na época. Isso aqui não serve pra nada, isso aqui é um elefante branco no meio da Barra da Tijuca. Mas, enfim, tô indo no oftalmologista que eu marquei pro sábado. E vamos lá ver como é que estão meus olhos. Mas não é sobre isso que eu tô falando aqui. Eu quero trocar essa ideia com vocês sobre as 5 decisões que me fizeram chegar até aqui. E a primeira decisão, que vai contar um pouco da minha história ao longo de cada uma delas, eu tentei organizar de uma forma que ficasse numa linha do tempo. Cada uma dessas decisões vai seguir uma ordem cronológica. A primeira decisão foi acordar às 4h30 da manhã. Eu vou explicar pra vocês como que isso aconteceu. Num certo momento da minha vida, todo mundo diz, né, que quando o homem termina, a vingança do homem é uma e a vingança da mulher é outra, né? Que a vingança da mulher é ficar postando foto com outros homens, é ficar se mostrando na internet. E a vingança do homem é focar na evolução pessoal para ele se desenvolver e tornar uma pessoa melhor. Isso é verdade. Tudo começou numa época que eu já estava querendo me desenvolver há muito tempo e aprender mais, só que eu namorava, achava que era um namoro, mas eu era uma criança ainda, enfim. Mas eu tomei um pé na bunda e percebi que a vida era muito além daquilo. Eu queria construir algo grande, mas eu não sabia ainda o que nem como, e era justamente atrás disso que eu estava correndo atrás. E quando você não tem a resposta de uma pergunta, como, sei lá, qual é o seu propósito, o que você quer fazer da vida, você não tem que se ater à resposta que você não tem. Você tem que entender que você tem que se fazer mais perguntas ainda. E como eu era jovem, tinha 14 anos, 15 anos mais ou menos, eu me joguei no mundo. Eu comecei a me fazer mais perguntas ainda e fazer de tudo para que eu pudesse me jogar no mundo, correr riscos e fazer o que era possível. E foi nessa época aí que eu comecei a estudar sobre investimentos, sobre mercado financeiro, sobre marketing digital e tudo mais. E a primeira coisa que eu fiz na época foi acompanhar um desafio, que na época era o Thiago Nigro, o primo rico, que estava fazendo. Inclusive hoje o cara deu uma despirocada, né? Faz um monte de bizarrice. Mas ele foi um cara que desbloqueou muita coisa na minha trajetória lá atrás. E eu assistia aquelas lives que ele fazia na época às 5 horas da manhã. E daí eu acordava às 4h30, comia uma maçã e ia correr onde eu morava. Corria uns 20 minutos, depois assistia a live do primo rico. Ou seja, eu usava as primeiras horas do meu dia para me desenvolver. E depois eu ia para a escola e vivia o meu dia normal de um adolescente, né? E isso me ajudou muito a me desenvolver, porque eu comecei a entender que eu precisava usar meu tempo com inteligência e que eu precisava, de fato, estudar mais sobre o mercado financeiro, o mercado digital. E eu entendia que aquilo ali podia mudar minha vida. Eu não sabia ainda como, mas eu sabia que podia. Então, o primeiro hábito foi acordar às 4h30, porque aquilo despertou em mim. Sabe quando você sente que uma vez que você vê, não tem como desver? Então, foi exatamente isso. Uma vez que eu entendi que eu podia acordar às 4h30, que eu podia treinar, que eu podia me desenvolver, eu não tinha como mais desver aquilo. Então eu não podia mais ficar comendo besteira, eu não podia mais dormir tarde. E por mais que eu estivesse na adolescência e fosse a fase de curtir a vida, como muita gente fala, eu entendi que eu precisava criar algo que ia além disso. E foi justamente isso que eu busquei fazer na época. Comecei a estudar tudo que eu podia fazer sobre mercado financeiro e foi justamente nessa época que eu desenvolvi o meu segundo hábito. Esse hábito também mudou minha vida, que foi documentar tudo, tá? O que eu fazia? Como eu estava estudando sobre investir na bolsa, que na época era o que eu queria fazer da minha vida, era estudar sobre investir na bolsa de valores e, consequentemente, fazer uma faculdade que se ligasse a isso, eu achava que eu poderia assimilar melhor os conteúdos caso eu gravasse um vídeo explicando cada um dos conteúdos que eu aprendesse. Então, toda empresa que eu estudava ação, todas as coisas, eu ia lá e gravava um vídeo. Então, o primeiro vídeo meu que estourou, digamos assim, foi um vídeo analisando as ações da PetroRio, na época, que eu fazia uma análise boa, tá? Eu copiava basicamente o que eu via o pessoal do YouTube fazendo na época, era Primo Rico, Fábio Holder, essa galera assim. Então eu copiava o que eu via no conteúdo deles, adicionava um tempero ali, mas eu não tinha muito conhecimento. Só que eu tava produzindo conteúdo. E muita gente tem essa síndrome do impostor, que esse é o ponto número 2, tá? Documentado a trajetória. Muita gente tem essa síndrome do impostor, de achar que não sabe o suficiente para produzir conteúdo. Mas produzir conteúdo, pelo menos naquela época, né? Hoje eu vivo de mercado e, de fato, eu tenho autoridade para ensinar as pessoas a isso, tanto que eu já formei vários traders profissionais. Mas produzir conteúdo
não é só sobre o cara que tá lá, ficou multimilionário. Às vezes é só a pessoa que tá um passo à frente de várias outras. Então você que tá assistindo meu conteúdo, só de você estar assistindo esse vídeo aqui, você já tá um passo à frente de muita gente. E tem muita gente que vai se identificar com a tua história, com a tua vida, com a tua trajetória, com os teus princípios, com a tua religião, com a tua etnia, sei lá. Então, é muito mais sobre identificação do público com você do que necessariamente do que você vai falar. E eu não entendi isso na época, mas eu comecei a documentar e eu já sabia um pouquinho de produção de conteúdo, porque quando eu era moleque eu tinha um canal de GTA, de Minecraft, essas coisas assim, porque eu sempre fui meio nerd assim, né, de tentar aprender sobre as coisas e me arriscar. Então, ponto número 2 foi me arriscar na documentação da minha trajetória, começar a produzir conteúdo. Peraí, só dar uma esticada aqui. Pronto, começar a produzir conteúdo. Então, eu comecei a produzir conteúdo na época e isso já me mostrou que eu poderia não só aprender sobre o mercado financeiro, como eu poderia documentar essa trajetória e ensinar para as pessoas alguma coisa que eu sabia, tá? E isso acabou se tornando até outra fonte de renda. E junto disso, a gente chega no ponto número 3, que é, cara, você tem que tentar o máximo de coisas possíveis se você está começando. Como assim, Vini? Cara, se você está começando, se você quer ganhar dinheiro com a internet, se você está se jogando no mundão, amigo, você não tem o direito de falar que você não sabe alguma coisa ou que você não entende de alguma coisa. Você tem que tentar, você tem que... E foi isso que eu botei na minha cabeça. Eu não sei sobre dropshipping, eu não sei sobre marketing digital, eu não sei sobre gestão de tráfego, eu não sei sobre nada disso. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é tentar para dizer que eu não sei. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a estudar sobre marketing digital na época, eu tentei ser afiliado, eu tentei gerir tráfego, eu assisti as lives do Pedro Sobral, eu tentei fazer dropshipping, eu tentei fazer tudo que você imaginar. Eu fazia de tudo para tentar ganhar dinheiro com a internet e não que isso tenha dado errado, só não encaixou com o meu perfil, não encaixou com a minha visão de mundo, não encaixou com a forma que eu enxergava as coisas e depois eu fui vislumbrando dentro do mercado financeiro outras áreas e fui me descobrindo em outras, tá? Então, ponto número 3 é você se arriscar no máximo de coisas possíveis. Por quê? Você tem um ativo, se você está começando, se você é jovem, você tem um ativo que quem é mais velho não tem, que eu não tenho, que é tempo. Eu não tenho tempo. Hoje eu tenho 2 filhos, eu tenho que ficar com meus filhos, porque eu gosto de passar tempo com eles e eu sei que o tempo passa muito rápido, então cada dia vale muito. Eu tenho que ajudar minha esposa no dia a dia, estar com ela, porque eu preciso dar tempo de qualidade para as pessoas que estão perto de mim, eu preciso ir para o trabalho, eu preciso operar todo dia, eu preciso fazer minhas coisas. E se eu tivesse 5 horas livres no dia, como eu tinha na época, eu conseguiria me desenvolver muito melhor. E se você tem, que seja 1 hora de tempo livre no teu dia, você tem que usar essa hora da forma mais inteligente possível para se desenvolver o máximo possível, porque esse é o maior ativo que você tem. O maior ativo que você tem é sentar sua bunda na frente do computador, tirar o celular da tua mão e estudar. Eu acho que esse é um ponto interessante, porque nessa época, e essa poderia inclusive ser a 4ª decisão, e é a 4ª decisão, que foi não usar redes sociais, não usar as redes sociais, né? Eu excluí o Instagram, excluí o Twitter, excluí o Facebook, excluí todas as redes sociais, eu só tinha o WhatsApp para me comunicar com as pessoas. Porque eu percebi que aquilo ali era um ladrão de tempo e de atenção. E hoje em dia isso é pior ainda mais com Reels e vídeos rápidos e curtos, que fazem com que você se entretenha de uma forma muito barata. É dopamina barata porque você não tem que fazer muito esforço. Então você tem nas tuas mãos toda aquela recompensa que antigamente você tinha que, escrever, ler, aprender. E agora você tem tudo num Reels na palma da tua mão. E sim, essa é a informação, não tem como você lutar contra a obviedade das coisas, mas tem como você moldar o teu cérebro e forjar ele para ele ser mais inteligente. E como você faz isso? Você faz isso justamente evitando esses estímulos extremos. E nessa época eu fechei o meu Instagram, eu parei de usar a internet e só depois que eu voltei para usar o Instagram como uma fonte de renda, como um meio de trabalho e de produção de conteúdo, e não simplesmente como uma forma de entretenimento. Internet não é entretenimento para mim. A única forma de entretenimento que eu uso é YouTube, que é assistir conteúdo aqui. Às vezes eu vejo uma parada mais engraçada, enfim, mas eu evito ao máximo usar o Instagram como forma de entretenimento, porque eu sei que isso é um ladrão de tempo, isso é um ladrão de produtividade, isso me faz mais burro, isso me torna mais manipulável, ou seja, você está muito mais suscetível àquilo que os seus inimigos querem. Eu estou botando aqui o inimigo de uma forma subjetiva. Se você for religioso, o inimigo é o diabo, enfim, é aquilo que te leva para longe daquilo que você quer. E se você está buscando construir, se você está buscando ser maior e elevar a tua vida para um patamar acima, tu precisa, mais do que qualquer coisa, cuidar muito da tua atenção. Então o ponto número 4 é esse. E o ponto número 5 foi descobrir uma fonte de renda em dólar e mergulhar de cabeça nisso.
Por quê? Eu tentei de tudo, como eu te disse, e eu fiz de tudo que eu podia ter feito para tentar descobrir como ganhar dinheiro com a internet e começar a ganhar minha grana. E foi justamente por isso que eu pude chegar num ponto onde eu descobri o que eu me enquadrava. E o que eu me enquadrava não é necessariamente o que me deu mais resultado de cara e o que é mais fácil, mas é simplesmente o que mais casa com a minha personalidade, com a minha rotina, com o meu apetite de risco e com a minha forma de enxergar o mundo, que é o mercado financeiro, que é o trade. Então, eu demorei muito para me encontrar, mas uma vez que eu encontrei, eu entrei de cabeça. E eu dei all-in, que é o ponto número 6, é o bônus. Por quê? Quando você é um cagão, quando você vive morrendo de medo de tudo e não quer assumir nenhum risco, o que acontece com quem não quer assumir risco? Você acaba vivendo a mesma vida de merda, porque o maior risco é viver a mesma vida sempre. Então, se você não assume risco, você vai estar sempre com medo na mão dos outros, você vai estar sempre buscando coisas fáceis, recompensa fácil, como assistir Reels e assistir TikTok, e você nunca vai erguer alguma coisa grande na tua vida, você nunca vai conseguir erguer até mesmo uma família, porque para erguer uma família tu precisa assumir o risco, tu precisa botar a cara e falar assim, pô, realmente essa mulher da minha vida, eu assumo o risco, sei lá, as coisas podem dar errado, cara. Eu já vi vários casos de várias pessoas que casaram com uma pessoa que diziam ser uma coisa e depois viraram outra. Então assumir um risco também. E quando você fica sempre se borrando de assumir risco, quando você está sempre com o pé atrás com todas as pessoas e coisas e mercados, você nunca vai conseguir alcançar o teu máximo potencial. Porque você vai estar sempre naquela cagança, né? Tá sempre se borrando. Ai, mas e se isso der errado? Ai, mas eu tenho medo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas os meus pais não me apoiam. E quando você cria muita desculpa, você tá se afastando dos seus objetivos. Então, você tem que encontrar um mercado que você se identifique. Não precisa ser um mercado que você fez muito dinheiro, porque às vezes o mercado é arriscado. Por exemplo, o mercado financeiro é um mercado que demora para tu ter resultado. Ainda mais se você tá começando e vai aprender tudo do zero. Se você não estuda com alguém que já tem resultado. Mas essa foi uma jornada muito individual, mas eu entendi que eu precisava assumir o máximo de riscos possíveis de forma inteligente e é isso, é assumir pequenos riscos de forma calculada e constante que vai te levando e elevando o seu patamar financeiro, o seu patamar de maturidade. Isso vai jogando a tua vida para os próximos níveis. Junto disso você vai se envolvendo com pessoas novas, você vai largando os ambientes antigos, você vai se afastando de amizades, você obviamente mantém algumas amizades, mas você vai se afastando de certas companhias que não fazem bem para você e pouco a pouco você vai levando a tua vida para outro nível e vai jogando o teu destino nas tuas mãos e não simplesmente nas mãos da tua faculdade, dos teus pais ou, enfim, botando essa responsabilidade nas costas de alguém, fechou? Cheguei aqui agora, vou subir aqui pro médico. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa teu like e deixa a sugestão aqui para um próximo vídeo. Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.